Dá um joinha aqui, quem estiver ouvindo, tá? Todo mundo ouvindo? Nós estamos... Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Não estamos com todos os pais ainda presentes, por isso que eu esperei um pouquinho para começar, tá? Mas vamos iniciando e, conforme for chegando os pais, como a reunião está sendo gravada, depois os pais que não conseguirem entrar ou que forem ver, podem ver em outro horário também, né? Eu imagino que vocês estão bastante angustiados, principalmente em relação a como foi o ano de 2020 para os filhos de vocês, né? O que eles conseguiram aprender, foi só online, então é natural, é genuíno que os pais se sintam assim, preocupados se o filho está ou não preparado para acompanhar um quarto ano. O quarto ano é uma série que tem bastante conteúdo, vocês vão sentir um pouco, no começo, uma certa diferença, né, do terceiro para o quarto ano, que também é natural, mas eles estão em boas mãos, né? A Vanessa e a Mariana são professoras que estão com a gente já há um tempo, já estão bem por dentro do material, são professoras que estão ligadas, assim, o tempo todo na necessidade de cada criança, e isso vai fazer diferença, vocês podem ter certeza, tá? Depois as professoras vão explicar um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica, como que elas aplicam, como que elas fazem e qual a intenção, né, dessa avaliação diagnóstica, por que a gente faz todo início do ano. A gente não está fazendo esse ano porque estamos vivendo numa pandemia, nós todo ano fazemos, só que esse ano foi mais importante ainda, porque a gente precisou verificar a aprendizagem do terceiro ano, né, verificar mais a fundo, assim, o que eles conseguiram aprender, dessa maneira, né, nas aulas online. A gente está aqui com a Celinha, coordenadora do Fundamental 1, a professora Vanessa, do quarto ano B, a Mariana, do quarto ano A professora Eliane, de Artes, a professora de Inglês, a Simone, não estou vendo ela aqui, mas acho que está aí, né, Celinha? Ela está entrando, tá, Patrícia? Está entrando, tá. E o professor Eduardo, que não pôde participar, professor de Educação Física, que ele dá aula no clube nesse horário, tá? Bom, lembrando vocês que ontem foi o último dia para vocês preencherem o formulário, onde vocês definiram ali se seu filho vai continuar online em casa apenas, ou se ele vai começar a vir para a escola, né, ou continuar vindo presencialmente. Chegaram todas as respostas praticamente, alguns pais não responderam, foram poucos, e amanhã as coordenadoras vão ligar para esses pais, para ter certeza se vão ficar só online mesmo, para a gente poder, eu e o Caio, remanejar, mas a princípio já aviso vocês que nós conseguiremos a partir de março, né? Daqui uma semana a gente já consegue abrir a escola para dia sim, dia não, de aulas presenciais, tá? Vai ser muito importante isso para as crianças. Falar para vocês assim da segurança, né? Que a escola tá bem segura, as crianças estão respeitando, tá uma graça. As professoras vão explicar um pouquinho depois, mas tem encaminhado muito bem e isso me traz muita tranquilidade e eu agradeço a vocês, principalmente, porque eu sei que esse exemplo vem de vocês, né? Essa cobrança vem de vocês, esse cuidado que eles têm com a máscara, com o álcool em gel, a preocupação de lavar a mãozinha antes do lanche, desse distanciamento. A gente vê que no recreio, assim, antes eles ficavam muito junto, agora eles têm essa noção. Claro que os menorzinhos é mais difícil, mas as crianças do quarto ano já é bem mais fácil, tá? Bom, então nós vamos começar a reunião e aí, conforme for acontecendo, eu volto a falar mais um pouquinho aqui, tá bom? E obrigada pela presença de vocês novamente. Infelizmente, essa reunião tem que ser virtual, né? Mas logo a gente, em breve, com certeza, a gente vai fazer uma reunião presencial, olho no olho, para poder trocar mais ideias e assim ficar mais próximo das famílias, tá bom? Então agora podem começar aí, meninas. Bom dia, pessoal, né? Sejam todos bem-vindos, né? Agradeço primeiramente a participação, né, de todos os pais. Isso significa que a gente pode contar com vocês e isso é muito importante para o nosso crescimento e para a gente poder caminhar juntos, tá bom? Vanessa, pode compartilhar a tela para mim, fazendo favor? Então, vamos lá. Como a Patrícia já falou, né? Nós vamos tratar aqui
realmente sobre o pedagógico, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o rodízio, sabe? A Patrícia vai lançar para o mês de março, ela e o Caio, né? Como que vai ser feito, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Esse mês de fevereiro continua do mesmo jeito que está, com aquele calendário, com os alunos amarelo, azul e rosa, tá? E aí, na reunião também, o chat está aberto. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar lá a dúvida que a gente vai respondendo, tá? E mesmo assim, se ficar alguma dúvida, nós vamos marcar uma reunião. Pode entrar em contato comigo, que a gente marca, que as professoras também estão à disposição. Combinado? Pode mudar, Vanessa. Primeiro, nós vamos falar, né, sobre a importância da família, da escola na vida da criança, né? Eu acho assim, nós temos que falar a mesma língua. Se na escola a gente fala uma coisa, em casa vocês falam outra coisa totalmente diferente, a cabeça da criança ela fica confusa. Nós sabemos que na escola tem os combinados e na casa de vocês tem outros combinados. Com certeza, isso faz parte de toda a rotina. Mas, assim, tem várias mães que chegam na gente e falam assim, Célia, pede para a professora conversar com ele, porque com a professora ele ouve. Por quê? Porque aquilo ali faz o contexto da sala de aula de estudo dele. Mas na sua casa também, tem hora que a gente tem que chegar em vocês e falar, mãe, conversa com ele em casa para ele fazer assim. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter esse elo e essa união. Por quê? Porque aí a criança ela vai se sentir amparada e saber que nós estamos falando juntos e aquilo ali é para o bem dela, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a alguma coisa que está acontecendo na escola, chega na gente, conversa, vamos caminhar juntos, sempre com o diálogo, que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho. Combinado? Pode mudar, Vanessa. Então, vamos lá. Nós vamos começar com as apresentações, então. Nós estamos fazendo a reunião juntas, né? Quarto ano A e quarto ano B. Às vezes os pais do quarto ano A já conhecem a professora do A, mas não conhecem a do B. Então, vamos começar pelas apresentações. Mariana, professora do quarto ano A. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa, professora do quarto ano B. Boa noite. Eu sou a Eliane, a professora de artes, né, dele. E aí eu já vou falar algumas coisinhas, tudo bem, Vanessa? Tudo ok. Tá. Então, este ano nós temos uma mudança aí, né, como a gente está aí no sistema híbrido, então não vai ter mais a avaliação pelo formulário. A avaliação será contínua durante todos os dias, né, conforme os alunos vão participando das aulas, né, eu vou avaliando eles. Então, por isso a importância aí deles estarem com os vídeos abertos durante as aulas de artes, né? Porque aí, conforme eles vão fazendo, vão mostrando as atividades, e aí vai ocorrendo aí a avaliação, né? A avaliação deles. E com relação ao material deles, também, assim, eles não vão, eles vão ter que ir, né? Toda vez que eles forem para a escola, levar esse material, né? E depois levar embora novamente. Então, esse material vai ir e vir, né? Porque se ficar na escola e quando eles estiverem em casa, não tem como eles realizarem as atividades. Então, tem essa importância aí deles estarem levando o material todas as vezes que tiverem as aulas de artes, né? E estarem com eles em casa também. E outra coisa, todas as aulas, né, quando tiver algum material diferenciado, a Célia vai colocar aí no grupo, né, de pais, os recados, né, o que eles vão utilizar, que será necessário para essa aula. Então, vocês precisam estar atentos aí para, né, para poder providenciar os materiais que seus filhos vão utilizar, tá bom? É isso. Aqui nós temos a Simone, que é a professora de inglês, e o professor Eduardo, que é o professor de educação física. Aqui embaixo nós colocamos os... Oi, Célia. A Simone está aí, tá? Se você quiser chamar, ela já está presente. Achei. Aqui. Pode falar, Simone. Tá bom. Pessoal, boa noite a todos. Acredito, né, que todos já me conhecem, a teacher, meu nome é Simone, professora de inglês. O que eu quero falar assim, é bem rapidinho, né? Esse ano nós estamos com livros novos, então ele é um livro assim, todo de acordo com a BNCC, né?
É um livro incrível e ele é tão bom quanto o anterior, só que ele é diferente, né? Então, assim, imagino que vocês já observaram os livros, já viram, mas fiquem tranquilos, né? Assim, eu venho repetindo que a palavra é leveza, né? É uma adaptação das crianças ao novo livro. Então, vamos assim com muita calma, com muita tranquilidade, tá? Em relação a homework, é muito importante eu lembrar que o dia de fazer a tarefa é o dia que eles tiverem a aula, né? Porque assim as informações estão mais fresquinhas e isso é assim já comprovado, né? Que quando a criança revê no mesmo dia aquele conteúdo que foi explicado na escola, a fixação é muito maior. E um outro detalhe, né? Não é só fazer a homework no dia da aula e depois fechar o livro e esquecer e só abrir dali uma semana. É importante que todo dia eles deem uma olhadinha, eles deem uma revisada. Quando chegar o momento da prova, é muito mais tranquilo, né? Na verdade, eles vão só dar uma olhada, porque já foi estudado, já foi revisto. Esses livros têm o QR Code, né? Que é muito legal, é muito bacana, é interessante que eles vejam esses vídeos, as informações que estiverem ali. Alguns serão trabalhados em sala de aula, outros não, mas todos são muito importantes que eles vejam, tá? Mesmo antes da aula. Então, amanhã tem aula de inglês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Provavelmente vai ser aqui que a teacher vai fazer, vai dar continuidade. Deixa eu dar uma olhada. A criança já chega para a aula com ideia do que vai ser trabalhado, tá? Isso é bem importante. E uma outra questão, assim, também que eu gosto de falar, mamães não me levem a mal, mas assim, quem ensina é a teacher, tá bom? Porque às vezes as mães chegam muito aflitas, dizendo, meu filho ou minha filha não foi bem na prova, mas eu não sei ensinar. Mas espera aí, né? Quem ensina sou eu, assim, o que eu preciso de vocês é o quê? Que vocês organizem, ajudem eles a se organizarem. Então, qual é o horário de fazer a homework, o lugar para fazer, né, essa tarefa. Então, porque estudar dá trabalho, né? Não dá para fazer tarefa assistindo televisão, deitado no sofá, que a coisa não rola. Então, assim, essa organização mesmo, sentar, abrir o livro, fazer tarefa. Se tiver algo que vocês consigam ajudar, muito bem, mas se não tivesse, não se preocupem, né? Entrem em contato com a Célia, né, essa ponte aí entre a gente. E aí, às vezes, é um pequeno ajuste, uma coisinha que a gente consegue acertar, tá? Mas não carreguem esse fardo de achar que vocês têm que ensinar, tudo bem? Então, contem comigo para resolver essa questão aí, se tiver qualquer problema em relação à aprendizagem, a dificuldade, uma coisinha ou outra. Tudo bem? Acho que é só isso. Obrigada. Obrigada, Simone. O professor Eduardo, de Educação Física, acho que todos conhecem. Aqui embaixo a gente colocou os horários, então. Segunda-feira, terça e quarta-feira. Agora, nós vamos passar um vídeo como reflexão. Pode soltar, Célia? Pode, depois a gente comenta sobre esse vídeo, tá? Tá, eu só vou compartilhar com o som, peraí. Olá, eu sou Débora Corigliano, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação. Hoje nós vamos conversar sobre comparar os nossos filhos e também sobre como lidar com os sentimentos dos nossos filhos. Respeitar os sentimentos dos nossos filhos é muito importante. Muitas vezes, sem querer até, acabamos comparando os nossos filhos. Você podia estudar igual o seu primo, você podia ser organizado igual o seu irmão, você podia comer igual a sua irmã, ou fazer tal coisa igual o seu pai ou igual a sua mãe. Quando comparamos uma pessoa, quando comparamos um filho ou uma criança, nós estamos automaticamente anulando o que ela é realmente. As pessoas, elas são incomparáveis. Eu não posso comparar ninguém
a outra pessoa, porque somos únicos. Até irmãos gêmeos que têm uma fisionomia muito parecida, mas são pessoas distintas. Então, quando eu faço esse tipo de comparação com um filho, quando eu fico o tempo todo falando, olha, estude igual a sua irmã, faça assim igual a fulano, seja comportado igual ao seu amigo, eu estou dizendo a ele que quem ele é e o que ele faz não é bom, que é bom ser o outro. Só que pare para pensar, como eu posso ser outra pessoa? Como eu posso tentar ser outra pessoa, já tendo o histórico de que os meus pais ou as pessoas responsáveis por mim não gostam do jeito que eu sou, porque ficam o tempo todo pedindo que eu seja outra pessoa. É importante que a gente aprenda a fazer comparações das crianças com elas mesmas. Essa ação é uma ação que eu faço muito aqui no consultório. Como eu trabalho com crianças com dificuldades escolares, às vezes eu chego para a criança e falo, vamos olhar seu caderno. Olha como você era antes e como você está agora. Antes você não conseguia nem escrever seu nome, hoje você já está escrevendo, você está lendo. Então, comparar com ela mesma traça um histórico de evolução, um histórico de aprendizado, um histórico até de mudança de comportamento. Agora, evite ao máximo comparar o seu filho com outras pessoas. Fale dele e dos pontos positivos para que ele faça essa comparação. Poxa, mãe, olha como eu melhorei na escola, olha como eu melhorei com relação à minha alimentação, por exemplo. Agora, ficar o tempo todo pedindo que ele seja outra pessoa não é uma ação saudável. Um outro ponto importante também, quando a gente fala até da questão da comparação, é respeitar o sentimento de um filho. Seja esse sentimento qual for. Por exemplo, se seu filho está triste, ele perdeu um bonequinho de uma coleção ou um bonequinho desses qualquer. E ele está ali triste porque ele queria brincar com aquele bonequinho. Quando a criança está expressando um sentimento e a gente fala, imagina, isso não foi nada, para de chorar, que coisa boba, eu estou desprezando um sentimento importante que o meu filho está sentindo. Mas preste atenção, porque você pai, você mãe, vocês conseguem distinguir quando é um choro de manha, um choro de dor, um choro de fome, um choro de uma necessidade e um choro de tristeza, um choro repleto de sentimento. Então, quando a criança tem uma angústia, quando ela está com alguma coisa que não está fazendo bem para ela, mas que você, pai e mãe, sabe que é uma coisa pequena, que é uma coisa passageira, não desmereça. Não chegue e fale, ai, tá tudo bem, ai, passa, para com isso, deixa disso. Acolha. Sabe? Não precisa ficar enaltecendo também, né? A criança não achou um brinquedo, tá ali chorando e você vai enaltecer, fala assim, nossa, que desespero, e agora? Não, não é para fazer isso. Mas acolha, vem cá, você quer chorar aqui no meu colo? Vem chorar, mas, sabe, eu tô aqui para te ajudar no que você precisar. Você quer conversar? E isso, à medida que seu filho vai crescendo, se você tem esse costume de falar, ah, isso passa, deixa isso pra lá. Outro dia, eu conversando com uma amiga, ela comentou que o filho tinha desmanchado um namoro de adolescente, coisa bem típica de adolescente, e que o filho dela estava bem triste por causa disso, porque a menina tinha falado que não queria mais namorar com ele, e que ela olhou para ele e falou, esquece, a fila anda, você nem vai pensar nessa menina quando você crescer. A gente sabe que isso realmente pode acontecer. Outras namoradas virão, ele pode, na vida adulta, nem lembrar dessa menina. Mas naquele momento ele estava passando por uma decepção amorosa, a primeira da vida dele. Então, cabe aos pais acolher os sentimentos dos seus filhos. Não despreze, sabe? Não simplesmente ou ignore ou fale coisas de não valorizar aquilo que ele está sentindo. Muito pelo contrário, acolha. Em que eu posso te ajudar? Se você não quer incentivar ou não quer desprezar, faça essa pergunta. Como que o papai ou a mamãe, como que eu posso te ajudar? Né? Ah, ele está chorando? Você quer chorar aqui no meu colo? Posso te ajudar a procurar? Vamos pensar juntos, vamos resolver isto juntos, mas acolha os sentimentos dos seus filhos. Essas foram as dicas de hoje. O vídeo já acabou, mas você
Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, da importância, né, dessa fala dessa neuropsicopedagoga. Ela fala de uma forma bem objetiva a importância de não comparar as crianças, tá? Por quê? Gente, filho, ele não é competição. Então, não tem por que a gente fazer comparações entre eles. Todo mundo tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Às vezes não é muito bom em uma coisa, mas em outra coisa é ótimo. E essas coisas boas, elas têm que ser faladas, né? Porque tem várias mães que chegam na gente e já rotulam os filhos. Isso também não pode acontecer. Ai, séria, professora, ai, fulano é terrível. E a criança está ouvindo isso. Ai, ele é muito devagar, ele não copia na hora. Então, a criança, ela já vai se rotulando. Por que eu vou melhorar se minha mãe acha que eu sou sempre assim? Por que eu vou mudar se minha mãe acha que eu não sou desse jeito? Então, assim, e as crianças, elas ganham maturidade, né? Elas vão amadurecendo, elas vão mudando. E nós temos que apoiá-los, né, para esse direcionamento o melhor possível. Sempre compará-lo em relação a ele mesmo. Né? Depois as meninas vão falar sobre avaliação diagnóstica, e a avaliação diagnóstica é exatamente isso. É ver durante o ano como ele vai evoluindo, não em relação aos outros, a ele mesmo. Né? Quais são os pontos principais dele. Tá bom? Pode continuar, meninas. Tá vendo a tela, Célia? Sim. Assim, Vanessa. Tá, então tá bom. Dando um gancho com o que a Célia disse, ainda mais nesse ano de pandemia, né? Pós-pandemia, voltando para a escola agora, nós estamos sentindo as crianças sentimentalmente abaladas. E se não tiver essa parceria familiar, da questão emocional, o pai respeitar e entender o emocional do filho, vai ser difícil trabalhar esse ano. Tudo é muito novo, essa volta é muito nova, não só para as crianças, para os professores, a escola e todos os familiares. Então, se nós, como profissionais, vocês em casa, como família, não apoiar e fazer desse processo um processo leve, nós não conseguiríamos obter bons resultados no final. Para começar, nós vamos falar então sobre o nosso sistema, que é o sistema COP. Como que funciona o quarto ano no sistema COP? Então, para quem está acompanhando desde o primeiro ano até o terceiro, quem está no sistema, sabe que são 8 livros. Então, durante o ano inteiro, trabalham-se 8 livros. No quarto ano, acontece essa transição de conteúdo, essa transição que aumenta a responsabilidade do aluno em quesito de estudos, tá? Então, como que funciona? No quarto ano, são 3 eixos temáticos por bimestre. Então, são 3 grupos, totalizando 12 eixos temáticos por ano. Então, são 9 livros com 12 grupos. Alguns livros, eles vêm juntos, tá? Então, qual é a responsabilidade aí? Aumenta o conteúdo, então aumenta a responsabilidade tanto da família de estar cobrando em casa, tem que dar autonomia com relação às atividades, para fazer em casa, a tarefa tem, mas é uma autonomia vigiada, tá? Então, o quarto ano já começa essa participação aí da família dessa maneira. É dar autonomia, mas também vigiar. Não deixar, não abandonar. Ah, ele vai ter que fazer sozinho porque já está no quarto ano. Não, não é isso. Para continuar aqui, então, o livro, ele é composto por 2 tipos de exercício. O exercício de aplicação e o exercício propostos. Os exercícios de aplicação são aqueles que o professor trabalha em sala de aula. E os propostos são aqueles que são de tarefa. Mas nada impede aqui do professor fazer essa troca. Colocar exercícios de aplicação para serem realizados na tarefa, quanto exercícios propostos para serem realizados na sala de aula. Lembrando que o COC ele trabalha com excesso de atividades. O que é isso? Trabalha com muitas atividades, então ele vai além. Então, para trabalhar o sistema solar, ele traz lá 10 exercícios. O professor tem a autonomia de selecionar quais são os exercícios adequados para a sua sala de aula, tá? Então, também não fazer essa comparação quarto A e quarto B. Por quê? Cada turma está no seu desenvolvimento. Então, vai ter vezes que o quarto A vai fazer uma quantidade maior de exercícios porque é a necessidade do momento,
e o quarto B uma menor quantidade, ou vice-versa. Essa comparação também não deve ser feita com relação às séries, né? O A e o B. Agora nós vamos falar um pouco sobre as atividades de sala e tarefa. Tanto as atividades de sala quanto as atividades de tarefa, elas são realizadas de início em conjunto com os alunos, tanto na lousa, telão ou tela compartilhada. Então, nesse início, depois da matéria ser explicada, nós fazemos em conjunto com os alunos, nesse primeiro momento, esses exercícios de aplicação. Aos poucos, nós vamos introduzindo o quê? Esta autonomia, para que eles possam, né, realizar sozinhos essas correções. E, em seguida, a gente, liberando essa autonomia para eles, então a gente vai disponibilizar um tempo maior para eles refletirem, realizarem a leitura sozinhos e conseguir realizar o exercício. De início, nós achamos importante trabalhar junto e soltando essa autonomia aos poucos, por conta que nós estamos vindo do ano passado, essa questão da online, agora que nós estamos no ensino híbrido, né, online e presencial. Então, como o quarto ano já é uma fase de transição difícil para a criança, imagine nesse contexto todo. Então, por isso, nós optamos por realizar dessa maneira, de início em conjunto, e aos poucos vamos liberando essa autonomia. Isso. Até mesmo pelas mudanças do ano anterior para esse. Tudo é novo, então todos nós estamos nos adaptando e fazendo o melhor para oferecer para as nossas crianças. As correções das atividades também de sala e de tarefa serão realizadas a partir dessa correção coletiva. Então, é a participação em todo momento do aluno com o professor, essa socialização. Então, nós colhemos toda essa participação, essa interação, e vamos registrar o que neste momento? O que é mais adequado ao assunto que nós estamos trabalhando, que estamos tratando. Lembrando que essa participação coletiva, ela abrange tanto o meu aluno que está na sala de aula, quanto o meu aluno que está online. Então, essa participação, ela é conjunta em todo momento. E com relação à correção, ela deixa um pouco de ser individual e passa a ser coletiva com mais responsabilidade do aluno. A professora vai listar, a professora vai olhar quando estiver na aula, quando o aluno vir para a aula no dia seguinte, vamos. Mas essa questão de estar com a correção... Só um minuto aqui. Simone? Essa questão de estar... selecionar erro por erro, aluno individual, nós não vamos conseguir no momento, até mesmo por questão da pandemia, do distanciamento. Fala, Simone. Não, eu esqueci de citar anteriormente a respeito e aproveitando que você está falando, né, das tarefas, a respeito do excesso de conteúdo, né, que vem no livro. Então, assim, às vezes as mães olham, né, os pais olham lá a apostila e acham estranho porque foi feita uma atividade, aí pulei uma ou duas e estou fazendo a outra, mas o COC trabalha, né, com esse excesso de atividades. Então, assim, eu seleciono aquelas, não vou dizer mais importantes, todas são, mas aquelas que são mais adequadas para aquilo que está sendo ensinado, tá? Então, e eu acho assim que também não adianta o aluno chegar em casa com 5 folhas de atividades feitas e sem qualidade, né? Então, assim, eu priorizo a qualidade e não a quantidade, tá? Então, se houver, assim, alguma atividade que não foi feita, alguma coisa normal, o aluno não está deixando de aprender, não é isso, é que realmente nós temos, que eu acho ótimo, inclusive, esse excesso de conteúdo, tá bom? Era isso, Vanessa, obrigada. Ok. Para os alunos que estão presentes na sala de aula, diariamente nós fazemos o quê? Nós olhamos esse caderno, vistamos e a apostila também, vai até com carimbo de foi visto ou atividade corrigida na lousa, para o melhor acompanhamento desse processo, desse registro da criança. E também o aluno que está online, nós pedimos para quê? Para abrir essa câmera, para mostrar esse livro, para mostrar essa tarefa, para falar no momento que está com alguma dúvida, até aproveitando este momento que estamos com os pais, pedir para orientar as crianças. No início da aula, a Pro pede,
Quem está em casa, abre a sua câmera, mostra a sua tarefa, né? Qual que foi a dúvida? Porque às vezes em algum momento acaba não mostrando e é uma forma de nós também sabermos como anda esse andamento dessa criança que não está naquele momento presente. Lembrando também que não será possível retomar todas as atividades que já foram realizadas. Como assim? A criança veio hoje à escola, mas no dia anterior ela faltou na aula online. Não tem como nós voltarmos com todo o conteúdo que foi explicado ou refazer toda a tarefa, né, que aquela criança, por algum motivo, perdeu. Já nas correções diariamente, nós, quando vamos corrigir as tarefas, já fazemos um resumo, um retorno do conteúdo que foi trabalhado. Então, também é uma maneira de sanar qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Então, antes de começar a corrigir uma disciplina, nós retomamos o assunto que foi trabalhado e assim finalizamos esse processo. É que algumas crianças, né, Mariana, a gente sente essa dificuldade de que ainda não entendeu o quão é importante a aula online também. Acha que está em casa, pode fazer de qualquer jeito, que não precisa registrar, que a professora não está vendo e ela não vai ver. Pelo contrário, ao chegar na sala de aula, nós estamos dando uma olhada, às vezes não dá para bater o carimbo, mas a gente está no pé, pegando no pé, para eles entenderem que a aula online é tão importante quanto quando eles estiverem na sala de aula. Por isso que nós, né, pedimos sempre a colaboração de vocês e cada vez mais essa participação. Isso, meninas, vamos fazer uma observação rapidinho, falando das tarefas? As mães perguntam sempre para a gente, né, como proceder no caso que o aluno falte na aula, se essa aula vai ficar gravada. Então, é assim, ó, o aluno, ele faltou, não tem como, gente, a aula ela não fica gravada, tá? Por que não? Porque, pedagogicamente, não é viável para uma criança assistir 5 horas de aula. É diferente de você assistir e diferente de você participar. Quando você está participando, você está interagindo, você está tirando as suas dúvidas, é uma coisa. Agora, pegar 5 horas de aula e passar para a criança assistir, não é pedagogicamente viável. Então, nesses casos, o que a gente faz? Faltou, não conseguiu acompanhar nem online, nem presencial, vai na lousinha que a gente manda diariamente, vê o conteúdo que a professora deu no dia, passa para a criança, deixa ela fazer a tarefa. Porque se ela tiver alguma dúvida, no outro dia a professora vai fazer a correção. E aí vai sanar todas as dúvidas que ela tiver, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada. Agora, o sistema de avaliações. Então, nós temos alunos que estão ingressando agora, né, na nossa escola e ainda não sabem mais ou menos como funciona esse sistema. Então, para adiantar já, e para aqueles que já conhecem, para reforçar. Então, são, por bimestre, 2 provas de cada matéria. Então, a P1 e a P2. As notas serão somadas e dividido por 2 para compor a média. Apenas a nota de língua portuguesa acontece uma alteração aí. Porque ela é dividida por 3, porque nós fizemos a P1, a P2 e a prova do livro. A prova do livro, ela é bimestral. Enviaremos nos grupos de comunicação sobre as datas das provas da P1. Mas já adiantando, o conteúdo é o livro 1. E as recuperações são para aqueles alunos que não atingirem a média, que é 7, após a P2. Então, às vezes, faz a P1 e já quer saber, estou de recuperação? Não estou? Não tem como saber. É só após a P2. Prova do livro, então, será realizada por bimestre, totalizando 4 provas. Outra questão aqui é com relação ao conteúdo das provas. Por ser 4º ano, como eu disse, são 12 livros. O que vai acontecer? Vai ter prova, vão ser 2 livros. Então, prezar essa importância do estudo, a revisão diária, com as crianças em casa, deixar para estudar de última hora, no 4º ano, não dá mais, tá? Então, estar sempre ligado, antenado aos conteúdos, antes de realizar a tarefa, pedir para que eles leiam o que foi explicado na sala de aula, pedir para que eles expliquem para vocês como que foi a aula, o que foi estudado, para depois realizar a tarefa. Isso daí já é um incentivo de estudo, né? O estudo diário, tornar esse hábito diário com relação aos estudos. Então, lembrando que vai ter
prova P1 ou P2, que vão ser 2 livros, dificultando ainda mais. Então, sempre prezar para tirar maiores notas na P1, e geralmente são as que é um livro, e a P2 acaba sendo quase sempre 2 livros, e aí fica mais difícil. Então, não deixar para estudar de última hora, prezar essa revisão do conteúdo diário com as crianças, isso é muito importante. Já está na hora de começar a criar o hábito de estudo, criar uma rotina mesmo, colocar lá num quadro, colocar em casa, colocar na geladeira, qual é o horário reservado para estudo, onde você vai realizar esse estudo, vai ter um cantinho só para você estudar, sem televisão, afastado de tudo, celular, e prestando atenção no que já foi estudado, nos textos, nas anotações, marcações que fazemos às vezes, principalmente nas questões, então nas questões que nós realizamos, tanto do exercício de aplicação quanto o exercício proposto, isso é muito importante. Eu vou puxar um gancho aqui, Vanessa, do que você falou para complementar, tá? Essa questão de 2 livros sempre é um problema quando chegam as provas, os pais questionam, nossa, vai cair 2 livros, e para aquela criança que faz tarefa todo dia, que tem hábito de estudo todo dia, ele tira de letra, tá? Lembrando, gente, não subestime a capacidade do seu filho, tá? Eles estão preparados para um 4º ano, e eles precisam passar por essa trajetória. O processo para a criança se tornar independente, ele é gradual. E você não pode ser ansioso a ponto de achar que ele não é capaz. E também é muito importante eles saberem lidar com a frustração. E a frustração, ela só acontece quando eles erram. Então, deixa acontecer, deixa vir uma nota vermelha, deixa vir um erro, porque é onde ele vai ver que ele precisa se dedicar mais, né? A gente não pode misturar os papéis. Tem o papel do aluno, o papel da família, o papel do professor e o papel da escola. Esse papel de estudar é do aluno, ainda mais um aluno de 4º ano, que daqui a 2 anos ele está indo para o 6º, que já é outra rotina. Então, a gente pretende, em 2 anos, estimular a autonomia deles, como as meninas disseram, é uma autonomia vigiada. Mas vocês têm que acreditar na capacidade da criança, né? O ser humano, ele é altamente adaptável e maleável, né? Haja visto a máscara. A gente, a primeira vez que colocou a máscara, falou, meu Deus, como que eu vou ficar de máscara? Eu não respiro, eu não consigo. E aí você usa um dia no primeiro edifício, no segundo também, e vai, chega uma hora que você sai de casa, nossa, esqueci, tem alguma coisa faltando, é a máscara, você sente falta. Então, a criança que cria o hábito de estudo, ele entra em um ritmo que para ele é estranho depois não estudar. É isso que vocês têm que ter em mente. E elogiar, né, gente? O elogio para todos nós. Pequenos avanços da criança devem ser elogiados. Eles crescem muito mais através do elogio do que da crítica. Aquela criança que é sempre criticada, ela é uma criança que não tem autoconfiança, é uma criança que se acha sempre incapaz, é uma criança extremamente carente. Ela precisa chamar atenção de alguma maneira, então é uma criança que conversa muito na sala, é uma criança que atrapalha muito a aula. Então, isso vem à tona. E vem à tona onde? Na escola. A escola é onde estoura todos os problemas emocionais. Então, a família ela tem que estar atenta a tudo isso. Não é um bicho de 7 cabeças, porque os pais têm uma coisa que é muito diferente, que se chama intuição. A intuição do pai e da mãe não substitui nada, não substitui a intuição do professor, da coordenadora, da escola, do vô, da avó. O pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Então, acreditem nisso e façam como que para vocês funciona. Vocês conhecem seu filho melhor que ninguém. Então, acreditem nisso, tá? E voltando, assim, eles são capazes, tá? Eles são capazes. Vocês vão ver que eles vão terminar o 4º ano como se deve, como a gente espera, tá? Então é isso, pode continuar aí, meninas. Tá, ok. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica. Nós estamos realizando esta semana, desde ontem, esta avaliação. E é um recurso utilizado por nós, professores, no início do ano, ou quando nós achamos necessário. Isso vai depender do andamento de cada sala, de cada realidade, como a Vanessa já citou.
E o que é essa avaliação? Qual que é o objetivo? Observar e identificar principalmente o que os alunos já sabem dos principais componentes curriculares, que são matemática e língua portuguesa. Então, observar o que eles trouxeram do ano anterior. Quais as dificuldades, o que eles aprenderam, de onde nós vamos partir. Então, essa avaliação, ela tem esse cunho, e ela não atribui notas, ela é formativa, ela não tem esse caráter de classificatório. Ela vai servir para identificar esse processo de aprendizagem em que o aluno se encontra. E, mediante isso, partindo, nós vamos o quê? Organizar um plano de ação. Para quê? Para ajudar esses alunos as possíveis dificuldades que eles se encontram. Então, será organizado atividades, a professora, junto com a coordenação, vai marcar um horário, vai chamar esses pais, vai colocar o que está, né, faltando. Então, vamos sanar de todas as maneiras as possíveis dificuldades em que esse aluno ele se encontra. Então, por isso, nós realizamos essa avaliação. Lembrando que não só no início do ano, é um recurso do professor, sempre que for necessário. Isso, Mariana, Vanessa, deixa eu complementar a fala de vocês, fazendo um favor. A avaliação diagnóstica, gente, como a Mariana disse, ela é constante. Vamos supor que, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, números romanos que as professoras explicaram esse conteúdo. Elas sentiram a dificuldade dos alunos, o que elas fizeram? Já mandaram atividade complementar. E isso acontece constantemente em relação a todos os conteúdos. Se elas forem trabalhar produção de texto, qualquer componente curricular que elas perceberem essa dificuldade, elas estarão mandando essa atividade tanto coletivo, se a dificuldade for da maioria, quanto individual. Se só aquele aluno está com aquela dificuldade, também será enviado, tá? Então, assim, essa avaliação diagnóstica, ela não é fechada só agora, fez agora, ele tá assim? Não, elas vão avaliando constantemente e evoluindo esse plano de ação, tá? Lembrando também, Célia, que muitas das vezes a gente não precisa fazer uma atividade, separar um dia para isso. No dia a dia a gente vê a dificuldade e assim já entra com o plano de ação, tá? Lembrando que para acalmar os pais, o livro do COC, o que acontece? O primeiro bimestre, ele é revisão do terceiro ano. Então, muitas das coisas que vocês estão sentindo em casa, que o aluno está com dificuldade, na multiplicação, na divisão, tudo isso vai ser retomado. O primeiro bimestre do COC, os 3 primeiros livros, ele é trabalhado em cima de revisão, tá? Isso é muito importante, Vanessa, para tranquilizar os pais, né, falar para eles que o COC trabalha com o sistema espiral. O que significa isso? O conteúdo é apresentado, né, porque ele precisa desse conteúdo, às vezes, em outro componente curricular, trabalhando a interdisciplinaridade, mas depois ele é retomado, né? Tem que deixar bem claro para os pais que nunca é passado, só apresentado, não. Depois ele é retomado de acordo com a faixa pedagógica de cada ciclo, né? Agora nós vamos falar sobre a avaliação nacional. A avaliação nacional é novo para os alunos agora do 4º ano, então é mais uma novidade aí, é mais uma bagagem para o 4º ano, que é essa avaliação. Então, a cada 2 meses, o sistema COC oferece para os alunos do 4º ano do ensino fundamental 1 até a 2ª série do ensino médio a possibilidade de participar de uma avaliação para permitir o quê? Observar o desempenho individual do aluno com relação aos conteúdos, tá? Então, essa avaliação, ela é feita a partir do 4º ano, ela é bimestral. A avaliação não é preparada por nós, professoras, mas sim vem do COC. O ano passado, ela foi feita online, por causa da pandemia, nós não estávamos na aula presencial. Esse ano ainda não sabemos como será feito, se presencial ou se online, e como será a didática dessa avaliação nacional. Então, porque assim, as crianças já estão ansiosas com relação a isso, gera um desconforto, dúvida, medo, mas fiquem tranquilos, nós vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível, para que isso venha só agregar a vida do aluno e não transmitir medo, para que ele não se sinta incapaz, tá?
Isso, Vanessa, aproveitando também, os pais me perguntam bastante sobre o calendário escolar, né? Porque, assim, todo ano, no início do ano, a gente já disponibiliza o calendário certinho, com todas as datas de prova, com todos os feriados, quando termina o ano, né? As férias, tudo. Esse ano, gente, para nós, né, não é diferente. Nós, antes de começar as aulas, nós já sentamos, planejamos, programamos. Só que para transmitir para vocês, a gente está com cautela. Então, a gente está passando por mês, manda o que vai ser o mês que vem, e assim, consequentemente. Por quê? Devido também aos feriados, às vezes ali está um feriado, mas às vezes não vai ter o feriado, aí a mãe se programa para ir viajar e não tem esse feriado, o aluno perde aula. Então, assim, já está tudo pronto, já está tudo planejado, mas assim, a gente vai disponibilizando de acordo com o que for acontecendo. E nós não fazemos nada sem comunicar vocês, tanto em relação de atividades, como provas, avaliação nacional, tudo a gente manda com antecedência. E as crianças também estão sabendo na rotina, porque eles acompanham, né? E eles sabem de tudo. Aí eu peço o favor de vocês acompanharem um grupo de comunicação, porque ali é o nosso canal. É por ali que a gente conversa, que tem como a gente colocar os recados importantes ali. Então, por favor, não esqueçam de verificar todos os dias o grupo de comunicação. Durante o nosso ano, nós vamos desenvolver alguns projetos. E o primeiro projeto que eu irei falar é sobre o projeto Leitura. Chama-se Viagem pela Leitura. E ele vai ter duração de todo o ano letivo. Nós sabemos da importância dessa leitura no dia a dia das nossas crianças, né? Ampliar o nosso vocabulário, criatividade, imaginação. Então, nós precisamos desenvolver nessas crianças esse hábito constante. E como que vai ocorrer esse projeto? Toda quarta-feira vai ser enviado pelo grupo de comunicação via WhatsApp um livro que está em PDF, onde esse aluno ele terá que realizar essa leitura. Na quarta-feira seguinte, no início da aula, antes da correção da tarefa, será realizado um sorteio dos alunos presentes e essa criança sorteada vai socializar sobre este livro, o que ela entendeu, a história, ela vai participar. Não uma, também algumas crianças farão isso. Nesse mesmo dia, eles apresentarão o quê? Um registro, porque não basta só efetuar a leitura, nós precisamos desse registro da escrita. As crianças precisam, né, escrever, desenvolver essa habilidade, essa coordenação motora. E onde que elas vão efetuar? No nosso passaporte da leitura. Então, até está aqui ao lado uma imagem de uma pasta trilho, né? Nós pedimos, aproveitando a reunião, para enviar à escola, porque nele vai ser colocado o passaporte. Como exemplo, como que as crianças preencherão? Viajei pelo livro, nome do livro. Quem foi o autor, né, que escreveu essa história? A classificação de leitura, vocês observam que tem várias estrelas. Então, as crianças vão classificar. Quantas estrelas vocês deram para esse livro? Várias, porque a história foi interessante, ou não gostei. Achei a história como? Vocês podem observar que nós colocamos emojis, né? Usamos diariamente, as crianças já estão habituadas. E o principal, esse registro dessa história, o que foi desenvolvido nessa história? O conteúdo. Mas aí pode surgir a pergunta assim, mas só será realizada essa leitura pelo celular ou pelo notebook, né? As crianças já estão aí, desde o ano passado, nessa rotina? Não, as crianças poderão fazer essa leitura com os livros que elas têm em casa. Então, poderá ser feito com os livros de casa e terá que ser também registrado e apresentado para a professora. A socialização também será efetuada. Neste momento, ainda nós não podemos efetuar essa troca de livros, né, com a escola. Por isso que nós vamos enviar o PDF. Mas a criança que tiver o livro, esse hábito constante, ela pode e deve fazer esse registro e apresentar também para a professora no dia indicado, porque a quarta-feira ficará para o desenvolvimento desse projeto antes da correção da tarefa. Bem? Serve também como uma socialização da criança, né? Eu não li o da professora, mas eu li um que tinha aqui em casa, que era bem legal, interessante. Também socializar e incentivar outros tipos. Isso.
Isso, Lembrando pessoal. também... Pode falar. Não, é rapidinho, ó. Lembrando também que a leitura, além de várias coisas que ajuda principalmente a criança a saber se expressar, porque eles têm muita dificuldade em se expressar exatamente como eles gostariam. E é lendo que a gente consegue se expressar melhor, né? Então, é muito legal esse projeto, porque eles vão ter que falar um pouquinho e falar do jeitinho deles, mas enquanto eles falam, eles se observam. E quando o amigo fala, ele observa como o amigo fala, e isso cria para ele é como se fosse uma base, né? Porque parece que eles são novos, eles são mesmo, mas passa muito rápido, gente. Meu filho hoje está no 3º ano do ensino médio, e lembrar dele no 4º ano é assim, ó, é muito rápido. Então, aproveitem que dá para fazer muita coisa nesse tempo, e cada vez que eles leem mais e mais eles vão ficando seguros e prontos para tudo, para a vida, para saber se expressar, para saber se comunicar melhor, é muito importante. E essa questão também de apresentar vários gêneros textuais para as crianças é importante, porque às vezes a mãe chega na gente e fala assim, meu filho não gosta de ler. Mas, às vezes, porque ele não despertou ainda o gosto pela leitura, né? Ele tem que começar... Não é o que você, pai e mãe, gosta de ler. Não é só porque você lê conto que seu filho tem que ler conto, fábula. Ele tem que ser apresentado para ele vários gêneros e ele vai escolher qual ele gosta. Tem crianças que gostam de gibi. Tem crianças que gostam de ver livros de receitas, né? Vão na casa da tia, da avó, ficam lá vendo. Gente, isso é leitura. Às vezes você gosta de um gênero, o seu filho gosta de outro. Então, por isso que é importante apresentar todos. Outra coisa também das meninas que é importante, essa ficha de leitura, que serve para nós, para vocês, como um portfólio. Vocês vão ver como eles começaram e como eles terminaram. Olha só, olha como ele escrevia, olha como ele está escrevendo. Olha a letra dele, olha como que está agora. Olha como ele evoluiu. Então, essa ficha, Viagens pelo Livro, ela acaba sendo muito rica para o pedagógico da criança, tá bom? E por isso necessária também. Lembrando também que na semana de prova, o projeto ele não é realizado e nós iremos iniciar também em março. As demais informações enviaremos no grupo de comunicação. O próximo projeto que nós vamos desenvolver durante esse ano é o projeto Construindo Escritores, que tem como objetivo desenvolver a escrita de diversos gêneros pessoais, motivar a escrita e dar condições para que o aluno faça suas produções de forma espontânea, compreender as leituras produzidas, demonstrar segurança em sua escrita e raciocínio lógico. Lembrando que esse projeto nós vamos desenvolver no próprio livro do COC. No final, lá nos anexos, nós encontramos páginas, como esse exemplo aqui ao lado, que são páginas para realizar a escrita, né, a produção do texto. Então, todos os livros, do 1 ao 12, sempre tem a produção ao final, tá? Então, ele fica localizado ao final do livro e lá que nós vamos continuar realizando. Lembrando que todos os anos essa produção ela é feita. A gente só precisa dar um pouco mais de valorização a ela, né? Expor um pouco mais ela, né, Célia? Isso mesmo. Por quê, gente? Nesse período, né, de pandemia, os alunos, eles acabam lendo mais, né? O ano passado, os alunos, eles liam muito mais, né? Só que o escrever, a gente também tem que motivá-los. Então, assim, quando eles já têm metade do caminho andado, porque eles têm um gosto pela leitura. Agora, precisamos incentivar também o gosto pela escrita. Como? Às vezes ele quer escrever uma cartinha para um amigo. Deixa ele escrever. Colocar uma cartinha para colocar na geladeira. Deixa ele escrever. Então, vamos incentivar não somente a leitura, mas a escrita também. E o livro vai trazer vários gêneros, Célia. A carta, por exemplo, a receita. Isso. Para todo esse contexto com as crianças. Lembrando que, de início, nós vamos começar apenas com esses 2 projetos. E, ao decorrer do ano, de acordo com a necessidade de cada turma, nós vamos aumentando essa questão dos projetos, tá? Então, para reforçar alguns recados, nosso horário, né, de entrada 7h10 da manhã e saída às 11h40. Esse é o horário para
turmas que estão na sala de aula presencialmente e online, então permanecer na online até o final, ligar o áudio e vídeo quando solicitado, mas assim, vou frisar para pedir para as crianças deixar a câmera ligada, porque quando nós visualizamos, fica mais fácil também observar alguma dificuldade, chamar aquela criança, né? Fazer com que aquela criança participe mais da aula. Eu sei que às vezes algumas crianças têm vergonha ou a câmera, né, não está funcionando, mas assim, no momento possível que deixem, né, ligada. Para manter-se informado, sempre, né, acompanhar os grupos de comunicação, como a Célia já disse, sempre mandar os recados com antecedência, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato com a coordenação, marcamos um horário para esclarecer qualquer dúvida, conversar sobre o pedagógico, e nos colocamos também sempre à disposição de vocês. Isso, deixa eu reforçar, meninas, o horário do recreio, né, que muitos pais estão me perguntando. Pessoal, as crianças, quando elas entram na escola, a gente tem certeza que elas estão seguras. Por quê? Porque nós estamos seguindo todos os protocolos. Eles não tiram a máscara, tá? Quando eles vão no banheiro, sempre tem auxiliar lá para ver se eles não estão 3 ou 4 alunos, aí pede para esperar. Na hora do recreio, eles lancham dentro da sala de aula, tá? Depois que eles lancham, a escola comprou, né, um produto próprio, né, para fazer toda a higienização das carteiras, é passado. Aí eles trocam a máscara, vão para o recreio. Então, lá fora, eles não têm contato um com o outro sem máscara. E quando eles voltam também, eles passam álcool na mão. A gente vê, quando eles vão para o banheiro, quando eles saem do banheiro, eles já lavaram as mãos. Quando eles chegam na sala, eles já passam álcool. Quando eles entram, a professora passa de novo, para ter a certeza disso. Então, assim, eles estão bem seguros. Bem seguros. O que a gente pede, né, nessa época de pandemia, que a ida para a escola, não é que é proibido vocês irem, não. Tá? Vocês podem ir quando vocês quiserem, a escola está de porta aberta para vocês. Mas assim, que seja o mais breve possível, porque antes a professora e a gente poderia ficar conversando, hoje a gente não pode mais, né? A gente pede só para a entrada dos alunos. Isso, gente, são atitudes realmente para evitar, né, o contágio do vírus, que a gente sabe que está perigoso e não é brincadeira, né? E a gente tem consideração, tem a consciência disso e a preocupação com isso, tá? Então, aqui o último recadinho vai sobre os livros de leitura bimestral. Então, nós já escolhemos os livros. O primeiro livro será O Mistério da Escola. Do segundo bimestre, Marcelo Marmelo Martelo. Terceiro bimestre, Raul da Ferrugem Azul. E do quarto bimestre, As Aventuras de Mai. Lembrando que os livros, nós não sabemos ao certo qual é a data, né, que vai ser essa prova, que dia certinho a gente ainda não sabe. Sempre enviaremos no grupo de comunicação com antecedência. Mas, como a professora já está disponibilizando quais são os títulos, providenciem, pede para que as crianças realizem essa leitura com antecedência, para não deixar de última hora. Aqui, como dica, coloquei ao lado que nós temos a Estante Virtual, que é um site que é um sebo virtual. Lá vocês conseguem comprar livros com preços bem mais acessíveis, tá? E lembrando que aqui em Penápolis, na Livraria Sofia, nós já temos todos os títulos lá, que a Helena já deixou reservadinho para nós. Lembrando que também, se alguém tiver outro lugar como indicação, não estamos fazendo propaganda, mas é aquela que tem a facilidade de troca com a gente, tá? Então, esses são os livros. Depois a gente manda também no grupo, né, Célia, para reforçar quais são os providenciários. Lembrando também que a gente não apoia a atitude da cópia do livro, tá? Tem alguns pais que têm o hábito de ir lá e pegar o livro do amiguinho emprestado para realizar cópias. Nós não aceitamos isso. Por quê? Porque os livros têm direitos autorais. Então, se você conseguiu emprestado, leia e depois devolva. Se está difícil para comprar, tenta comprar de e-mail com uma outra mãe, com outro amigo, para facilitar essa questão aí, para não ter transtorno, né? Para não gerar transtorno com relação aos direitos autorais.
Então, a gente serve de exemplo para as crianças, né? Se nós estamos Isso. fazendo uma prática legal, isso mostra para as crianças que elas podem também fazer algo ilegal. Sim. Isso sem falar, gente, do encantamento do livro, né? Que é todo criado pelos escritores, né? Pelos ilustradores. Eles pensam em cada detalhe, na cor. A criança, ela entra no mundo de imaginação quando ela abre um livro e vê tudo colorido, diferente de um xerox preto e branco, né? Então, Sim. a gente também tem que auxiliar nessa parte também, né? Tá certo. Acabou, meninas? Tem mais slide? Vai agradecimento. Acabou. Não, só agradecer. Eu vou só finalizar aqui, aí depois vocês falam também um pouquinho, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês, reforçar, né, que qualquer dúvida a escola está ali para atendê-los a hora que vocês precisarem. Nós disponibilizamos um WhatsApp agora só para direto da escola. Tem o WhatsApp da Celinha, tem das professoras. Qualquer dúvida, se quiserem ir pessoalmente na escola também, estamos lá para atendê-los. E eu queria reforçar para vocês que tenham cuidado fora da escola, tá? Porque dentro da escola a gente está tendo todo o cuidado necessário. Mas não adianta nada a gente ter o cuidado ali e fim de semana ou qualquer... fora da escola, eu sinto, né, que alguns pais, algumas famílias ainda estão vivendo como se a gente não estivesse numa pandemia, fazendo festa, participando de aglomerações, de eventos, e isso é muito sério, porque ali a gente tem uma responsabilidade muito grande. São quase 800 alunos. As crianças, nós sabemos que são vetores. No caso, nós temos a responsabilidade com os professores, com os pais também que vão até a escola, com os funcionários. Então, não é só as crianças que nos preocupam, é toda a comunidade escolar. Então, tenham esse cuidado e a cada vez que a gente pensa em sair, eu sei que está todo mundo cansado, eu estou cansada de ficar em casa, entendo todos vocês, mas a gente tem a responsabilidade com o outro, tá? Sempre lembrar disso, que vai passar, tá? A vacina tá aí, tá chegando, daqui a pouco isso vai passar, mas a gente tem que ter paciência e responsabilidade. Então, eu conto com vocês, principalmente dando exemplo para as crianças, tá bom? Então, é isso. Obrigada, então, pela reunião. Foi ótima. Meninas, parabéns pelas professoras. Celinha. Valeu, gente. Obrigada. Até amanhã. Vou deixar para elas... Pode falar, meninas. Aí, boa noite. A gente só tem a agradecer a participação de todos os pais, o envolvimento, que isso é muito importante, essa troca entre professores, família, direção. Isso faz muito bem para o desenvolvimento e aprendizado do aluno. Isso. Então, eu agradeço também, né? Espero e desejo que tenhamos um ótimo ano letivo nessa parceria, nessa união, focando sempre na criança, na aprendizagem, no acolhimento e na parceria de todos vocês. Muito obrigada e que todos tenham uma boa noite. E estamos à disposição quando precisarem. Boa noite. Isso. Agradeço vocês, tá? Pela participação, por todo o acolhimento que vocês dão para a gente, né? A gente percebe que, assim, todas as críticas, elas são construtivas, né? E o que a gente pede de coração é que vocês confiem no nosso trabalho. E confiar não significa que vocês têm que aceitar tudo, não questionar, não. Porque é o que eu falei, as críticas são construtivas e é assim que a gente cresce junto, tá? Às vezes, a gente tem que fazer alguma mudança que não contenta vocês, que tira a gente da rotina, vocês, nós também, mas que é necessário, porque o que a gente valoriza, o que a gente quer é o pedagógico do aluno. Então, se for para o bem do pedagógico do aluno, para ele evoluir, nós temos que fazer a mudança, tá bom? Obrigada por tudo e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.